E aí, pessoal, vamos hoje com mais uma aulinha sobre biologia celular e hoje o tema será organelas citoplasmáticas, né? Vamos aqui observar algumas organelas citoplasmáticas, alguns autores costumam chamar de organoides. No entanto, todos, seja organela, seja organoide, têm o mesmo objetivo, né? As organelas citoplasmáticas, elas são como órgãos em miniatura, cada um com uma função bem específica, cada um ajudando, contribuindo ali para o bom desenvolvimento da célula, tá? Vamos lá conhecê-las aqui, vocês observam essa célula aí, uma célula eucariótica animal, vocês observam os lisossomos, ribossomos, mitocôndria, membrana plasmática, complexo de Golgiense, o retículo endoplasmático liso, que atualmente é chamado de não granuloso, o peroxissomos, entre outros. Cada uma dessas organelas tem uma função bem específica, tá? Assim como em nosso corpo nós temos os órgãos que realizam funções específicas, as organelas também. Assim como nós temos os pulmões que realizam a respiração, a troca gasosa, absorve gás oxigênio e transporta para fora do corpo o gás carbônico, transpira, o fato de transpirar, a mesma coisa acontece, por exemplo, na mitocôndria, tendo em vista que é responsabilidade da mitocôndria a respiração celular, que é aquela que faz com que haja a produção de ATP, que é a moeda energética do nosso corpo, tá? Células eucariontes aí, vegetal, uma célula vegetal, vocês observam aí que tem uma estrutura de cor esverdeada, isso aí é a parede celular. Essa parede celular, ela é bastante eficiente para as células vegetais, porque ela aumenta a resistência da célula vegetal, além de ter a membrana plasmática, apresenta essa parede celular, aumentando assim a resistência da célula vegetal, e na planta é algo incrível porque ajuda a reter água, a não desidratar, a não perder água, tá? Então temos aí a importante função da célula, das paredes celular. Observem também aí, eu chamo a atenção para vocês agora de uma estrutura que é também presente na célula vegetal, é o vacúolo. Esses vacúolos, eles são importantes porque eles ajudam também na digestão da célula vegetal. Observem a mitocôndria, presente essencialmente em todas as células eucariontes, tá? A função de respiração celular, e essa respiração celular é feita a partir da absorção, da degradação da glicose. A glicose é utilizada para a produção do ATP, da nossa moeda energética. Vocês vão perceber, durante o processo de produção de energia do nosso corpo, nós temos lá 3 etapas. A primeira, a glicólise, que é justamente a quebra dessa molécula de glicose, transformando ela em 2 moléculas de piruvato, o ácido pirúvico, isso ainda fora da mitocôndria. Quando essas 2 moléculas de ácido pirúvico entram na célula, na mitocôndria, melhor dizendo, vai ocorrer lá o processo de ciclo de Krebs, produzindo ATP. Passando o ciclo de Krebs, vai lá para a cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons, e aí produzindo mais ATP, tá? Então essas etapas aí que são utilizadas na mitocôndria para que possa produzir energia que é essa tão essencial, assim para mim que estou gravando esse vídeo, como para você que está aí assistindo, acompanhando. O fato de você caminhar, de correr, pedalar, dirigir, estudar, toda e qualquer atividade que você for fazer, ela vai ter um gasto energético. E é importante vocês compreenderem o seguinte: existem tecidos que têm mais mitocôndrias que os demais. Isso por quê? Porque o gasto energético desse tecido é muito maior. Um exemplo disso é o nosso tecido muscular. Nós necessitamos de mais mitocôndrias no tecido muscular devido às nossas atuações, a nossa atividades durante todo o dia. Então nós gastamos muita energia para movimentarmos os braços e as pernas, pegar um objeto, fazer um levantamento de peso, entre tantas outras funções que nós utilizamos em nosso corpo. A mitocôndria possui material genético diferente. Esse material genético é chamado de DNA mitocondrial, e é uma coisa que eu preciso mencionar para vocês, é que esse DNA mitocondrial ele é passado apenas de mães para os filhos. Os pais não têm isso. E aí você pode perguntar assim, mas por que o pai não vai ter o DNA mitocondrial? Se for fazer um exame não vai encontrar. Simples. Porque durante o processo de embriogênese, durante o processo lá de fecundação, o espermatozoide, para que ele possa se locomover, a mitocôndria vai produzir energia na cauda,
no flagelo do espermatozoide. Então ele está ali se locomovendo, ele está se locomovendo devido à energia produzida pela mitocôndria, só que para ele conseguir fecundar o óvulo, ele perde a cauda. E com isso também perde a mitocôndria, né, que poderia ser transferido. Assim, vai apenas o material genético contido no núcleo do espermatozoide. Tá? Como o óvulo está lá paradinho, esperando lá que o seu galã espermatozoide chegue e assim ocorra a fecundação, ela continua preservando todo o seu material genético, inclusive a mitocôndria que está gerando energia para ela. Ribossomos. Esse ribossomo eu tenho uma curiosidade porque ele é presente tanto em célula eucariótica como célula procariótica, aquilo que eu mencionei no vídeo anterior. Células procarióticas, células que não têm um núcleo delimitado, que não tem uma organização celular, não tem, como pode dizer, um material genético organizado. Esses ribossomos, a função dele é a síntese de proteína. Existem em todas as células e podem ser encontrados livres no citoplasma, como é o caso da célula procariótica, ou preso na carioteca, no retículo endoplasmático rugoso, em caso de células eucariontes. Funciona o seguinte, o DNA está lá dentro do nosso núcleo, ele diz assim, bora fazer uma proteína. O RNA imediatamente, bora patrão, bora sair, bora fazer a proteína. O RNA imediatamente passa pela carioteca, e aí ele vai bater lá no ribossomos. Diz, ei, patrão, o DNA mandou fazer a proteína. E aí o ribossomos começa a se organizar para realizar essa proteína, tá? Ele é super essencial em nosso corpo, que sintetiza proteínas o tempo todo. Temos aí também o retículo endoplasmático, que é o transporte intracelular, o transporte de substâncias dentro da célula. Nós temos lá o retículo endoplasmático rugoso, ou atualmente chamado de granuloso, e o retículo endoplasmático não granuloso, que antigamente era chamado de retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático pode ser de dois tipos. O rugoso tem a função de síntese de proteínas. Ele tem essa função de síntese de proteína porque próximo a ele está lá uma grande quantidade de ribossomos. Então, para você memorizar, pode até usar o seguinte: retículo endoplasmático rugoso. Esse R de rugoso você pode associar com ribossomos. Então, você vai de imediato lembrar que esse retículo endoplasmático, a função dele é sintetizar proteínas. O retículo endoplasmático não granuloso, também conhecido por liso, ele tem a função de sintetizar lipídios e hormônios esteroides. Ele também participa do processo de desintoxicação do nosso organismo, né? Retículo endoplasmático não granuloso ou também liso. E aí, só como informação, você pode também fazer do mesmo jeito do retículo anterior. Retículo endoplasmático liso, associação síntese de lipídios. L de liso, L de lipídios. Retículo endoplasmático liso, aí funções, né? Absorção de gordura, produção de lipídios, colesterol, lecitina, hormônios sexuais, tudo isso aí que é super importante para o nosso corpo, né? Para o nosso corpo continuar atuando, continuar trabalhando. E aí o retículo endoplasmático rugoso tem lá ribossomos aderidos, como eu havia mencionado, produção de proteínas e também produção de enzimas, né? Que são essenciais para o nosso corpo. Só para vocês terem uma ideia, as enzimas elas são catalisadoras biológicas. O que seria isso? O que é isso, Márcio? Catalisadores biológicos são aqueles que aceleram o processo no nosso organismo. Nós temos as enzimas digestivas, por exemplo. Se não fossem essas enzimas digestivas, talvez o almoço da semana passada ainda estaria em processo de digestão em nosso organismo. Mas graças a esses catalisadores biológicos, as enzimas, aceleram esse processo digestivo. Complexo de Golgi, um conjunto de sacos achatados, que tem vesículas em volta desses sacos. Qual é a função deles? Armazenamento. Ele vai armazenar o quê? Proteínas, lipídios e carboidratos polissacarídeos. A formação dele é a partir de membranas, lisossomos, e também produz o acrossomo, que é uma capa que envolve o espermatozoide. Tá? Ele também participa, tem como função, da secreção celular. Temos aí o complexo golgiense. Observem aí. Vesícula de transporte, a função do complexo de Golgi, a fusão do complexo de Golgi com essas vesículas, tá? Super importante na secreção de determinadas substâncias no nosso organismo. Lisossomos, né? Lembro da faculdade, nós tínhamos um bloco lá chamado lisossomos.
Os lisossomos são organelas com enzimas no seu interior. Ele tem capacidade de digerir substâncias como proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, outras organelas e até as células inteiras. Ele tem a função de digestão intra e extracelular. Isso por autofagia ou autólise. É importante você lembrar o seguinte: quando uma determinada organela dentro da célula está defeituosa, o núcleo envia uma mensagem para o lisossomo: diz, ei, tem uma organela com defeito aí, resolve. O lisossomo vai lá e se encarrega de eliminar aquela organela. Por que ele tem que eliminar? Para poder tirar o que não está servindo e absorver a energia que está disponível naquela organela, para dar lugar para outra organela ser gerada e continuar o trabalho da célula normalmente. Quando uma célula morre, o que acontece? Os lisossomos das células que estão vivas começam a trabalhar para digerir aquela célula que morreu. Exemplo disso, você, por exemplo, já deve ter cortado ali, preparando as refeições, cortando uma carne, uma laranja, deve ter caído de bicicleta, né, ralado o joelho. Nesse exato momento dessas situações, células do teu corpo morreram. Essas células que do teu corpo morreram, as que ficaram vivas, se encarregaram de eliminá-las, absorvendo ela, consumindo ela, tá? Para quê? Para que o teu corpo pudesse eliminar essas células que não servem mais e poder produzir outras sem perder energia. Porque com os lisossomos, eles digerem a célula morta, absorvendo assim os seus nutrientes. Tá? Nós temos, observem aí, algo importante acontecendo, os lisossomos trabalhando, e aí eu peço que vocês anotem, duas atividades dos lisossomos, como eles digerem um alimento. Eles podem digerir por fagocitose ou por pinocitose. Fagocitose, esse fago quer dizer comer. Ele vai comer a estrutura, tá? Se for algo mais sólido. E se for pinocitose, esse pino quer dizer que ele vai beber, entendeu? Quando, por exemplo, há alguma secreção ali perto que é algo estranho para o corpo, para aquelas células, o lisossomo ele é ativado e diz: opa, tô chegando, patrão. Ele vai começar a fazer essa digestão. Se for líquido, pinocitose. Se for um pouco sólido, vai ser, no caso de outra organela, vai ser fagocitose, tá? Outra coisa importante lembrar também é que a partir dos lisossomos começa o que nós chamamos de apoptose, que é a morte celular programada. Como assim? A célula ela tem um tempo de vida. Por exemplo, célula do sangue, 120 dias. Célula da pele, de 7 a 12 dias. Célula do rins e do fígado, a cada vez que esse tecido for lesionado, tá? Todas essas células vão ter um tempo determinado, pré-determinado de vida, com exceção das células do tecido muscular e das células do sistema nervoso, tecido nervoso. Elas não se regeneram, tá? Com certa facilidade. Essas células que se regeneram com certa facilidade, elas se programam, que é chamado de morte celular programada, ou apoptose. Quando chega o momento da apoptose, o lisossomos ele começa a perder a sua membrana e liberar esse líquido que ele utiliza para a digestão intracelular. Então aí nós temos a endocitose, que é trazido o material para dentro da célula para ser digerido, né? Aquele material da própria célula que não está mais trabalhando direito, ele vai ser digerido. E a exocitose, que é quando os lisossomos, a célula em si, ela cria um pseudópodes, falso, né? Falsos pés, falsos tentáculos. Ela abraça aquele produto estranho e vamos lá, vamos me alimentar de você. Você abraça aquilo e começa a liberar o material para ocorrer a digestão intracelular e extracelular, tá? Endocitose e exocitose. Temos aí os centríolos também, outra organela super importante, é uma organela não membranosa de formato cilíndrico e é encontrada aos pares. Ocorre em células animais e também nos anterosóides, nas criptogamas, como no caso das plantas aí, briófitas e pteridófitas, e tem a função de divisão celular, além de originar cílios e flagelos. Existem células que possuem cílios, que são de maior quantidade e menor em tamanho, e existem células que possuem flagelo, que são poucos em quantidade e maiores em tamanho. Cílios e flagelo é a mesma função, que é atuar na locomoção e algumas vezes na captura também de nutrientes, tá? Esse centríolo, ele participa ativamente da divisão celular. Durante o processo de divisão celular, eles se locomovem e ficam lá no polo equatorial da célula
para produzir a fibra do fuso mitótico e assim poder dividir o material genético, o cromossomo, durante o processo de divisão celular. Organelas membranosas que possuem enzima, que é a catalase, que é a quebra, né, que converte água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, em água e oxigênio. A função desse peroxissomos é a função de degradação de compostos tóxicos, né? Isso é chamado de peroxissomos. Antigamente pensava que o peroxissomos ele era um tipo de lisossomos. Quando aprofundaram mais o estudo da célula, perceberam que o peroxissomo tinha uma função bem importante, que era degradar matéria tóxica. Por exemplo, o álcool, certas drogas. Ele faz com que ocorra a quebra e a degradação dessa substância que para o nosso corpo é totalmente nocivo. E aí nós temos uma organela exclusiva da célula vegetal, que é o cloroplasto, responsável pelo processo de fotossíntese, né? Que é aquele processo fundamental, essencial para a nossa vida. Quando a planta está realizando a fotossíntese, ela está buscando um alimento para ela, produzindo a glicose dela, né? Através do cloroplasto, ela captura a luz solar, captura o gás carbônico, e aí as raízes estão lá sugando a água, juntando tudo isso na folha da planta e realiza-se a fotossíntese. Produção de glicose para a planta, produção de oxigênio para todos os seres vivos, que é tão essencial, né? Temos também os vacúolos. Esses grandes vacúolos são responsáveis por armazenamento de água e sais minerais, que são essenciais, né? Água e sais minerais. Além dessas organelas, a célula vegetal se diferencia da célula animal pela presença de parede celular, que é uma estrutura rígida que dá forma e protege a célula, como eu já havia mencionado. Esses vacúolos ali, ele tem essa função de armazenamento, né? Esses vacúolos eles têm uma função muito, muito grande. E em algumas células eles chegam a ocupar até 1/4 da célula. Tá? Então ele ocupa um espaço muito grande, justamente porque ele tem uma função de armazenamento de água e sais minerais tão essencial para a célula, para a planta. Tá? Temos aí mais uma estrutura, uma imagem microscópica, como vocês podem ver, complexo de Golgi, mitocôndria, um vacúolo, olha os núcleos ali, os nucleolos, fetinho endoplasmático, rugosa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Até mais, um forte abraço.